Vamos entrar então para essa parte da divisão dos períodos, que é importante a gente perceber que existem 4 maiores períodos, e quando a gente está falando nesses períodos aqui da imagem, a gente está falando de uma percepção judaica, ou seja, não é que a Pérsia dominava o mundo, mas que a Pérsia dominava o que era a Palestina da época, ou seja, aquela região onde é Israel. Então aqui a gente está vendo o ponto de vista daquela região. Então, primeiro é o período persa, ou seja, os persas dominaram sobre essa região. O segundo período é o período grego. Então os gregos conquistaram esse território dos persas, não que eles derrotaram os persas como um todo, mas pelo menos naquela região. Terceiro período é o período macabeu, que é um retorno, que é onde os judeus então conseguiram, através da luta ali dos macabeus, restituir algumas coisas, inclusive a religião, a forma de religião deles. E depois então os romanos, né? A gente sabe que os romanos dominaram desde 63 a.C. até depois, inclusive, da época de Cristo. Por um período foi pacífico e depois já não foi mais pacífico. Isso tem mais a ver com os romanos do que com os próprios judeus. As iniciativas e o formato que os romanos adotavam para como eles iam lidar com os seus territórios. Então, cada um desses períodos aqui, ele vai lidar de forma diferente com a questão dos judeus e como que os judeus vão poder praticar ou não a sua religião. E claro, isso vai ter diretamente a ver com o Antigo Testamento, porque eram promessas, já estava escrito que isso seria dessa forma, né? Daniel já tinha ilustrado ali de pelo menos 2 formas como que isso ia acontecer, e agora então de fato estava acontecendo. Claro que isso aqui engloba um período grande de tempo. Então, os persas primeiramente, quando o Antigo Testamento então vai se encerrar, os persas estão dominando sobre aquela região, e esse domínio se estendia ali da Índia até basicamente a Grécia ou a Turquia, mais para cima ali, e também a região ali que vai trazer uma parte da África, Egito ali até a Líbia, né? Esses são territórios atuais, né? Então perceba que é um espaço grande de terra, né? Basicamente é a terra conhecida, o mundo conhecido dessa época. Então, sob a mão dos persas ali teve algum retorno dos judeus para a Terra Prometida. A gente sabe que foi esse o período ali de Esdras e de Neemias, onde eles puderam então retornar para reconstruir o templo deles. Houveram períodos que teve mais afinidade para o retorno dos judeus, e claro que os reis da Pérsia não estavam nem aí, na verdade, para os judeus, né? Eles estavam conquistando todas as áreas, então alguns que pediam para retornar, eles liberavam, afinal fazia parte do território deles. Então foi permitido, de certa forma, retornar a algumas práticas do judaísmo, né? O sacrifício de animais foi permitido e tal. Talvez a maior influência foi a influência religiosa, né? Que é o zoroastrismo, né? O zoroastrismo, você deve já ter ouvido falar desse nome. Ele é uma crença, e é uma crença da qual tem semelhanças com o judaísmo, porque eles projetam o zoroastrismo como sendo algo anterior, né, ao judaísmo. Claro que na verdade não é, né? Eles projetam a vida ali de Zoroastutra. Zarastutra é o nome do profeta que inventa essa religião, 1750 a.C. mais ou menos, então é bem posterior a Abraão, né? Mas o que é interessante do zoroastrismo é que é uma religião monoteísta e que ela é dualista, ou seja, ela tem um conceito de bem e mal, né? Um conceito religioso interessante, porque várias religiões vão se basear nisso, né? O equilíbrio ou desequilíbrio entre o bem e o mal, que aparentemente, né, o estudioso da religião cristã que não faz parte da religião cristã verdadeira, ele vai achar que a religião cristã é isso, né? O equilíbrio entre o bem e o mal, e um Deus então que está puxando para o bem, e o antagonista, que é Satanás, puxando para o mal, mas não é somente isso, né? Então a gente crê num Deus que domina inclusive sobre o mal. Então é diferente do que o estudioso pensa. Mas ele vai trazer, os estudiosos, né, externos ao cristianismo, eles vão entender o zoroastrismo como sendo a base para o judaísmo e por sua vez a base também para o cristianismo, né? Nada a ver, na verdade, mas é interessante a gente pensar que
teve certa influência religiosa e vai ter influência religiosa sobre os reinos que vão vir, inclusive. E aí o que vai acontecer nesse período, basicamente, é que vai trocar ali uns reis ali, tem o Xerxes, Artaxerxes, Dario, né, são dessa época aí, e esses reis, eles têm ali, tem seus próprios problemas, né, um vai morrer envenenado e tal, né, tem várias questões e várias quedas desses impérios, não é simplesmente que o outro foi mais poderoso e conquistou, mas muitas vezes são traições dentro de gente tentando tomar o poder, né? Nada mudou na política, né? Então, desde aquela época existiam adversários políticos, gente má que tinha os desejos no seu coração e queria, né, tomar o poder a todo custo. Então isso acontecia da forma mais evidente, né, como acabava acontecendo aí com esses sujeitos aí. Talvez o mais interessante é acerca de Artaxerxes III, que ele perdeu ali algumas terras no Egito, teve alguns levantes dos egípcios contra o reino persa daquela região, e eles começaram, né, a ter reveses, começaram a perder território naquela região, e muito da violência que acabou acometendo os judeus durante essa época foi por causa dessas brigas que houveram lá no Egito, né? Então, a coisa está fervendo para aquele lado, né? Manda baixar a lenha no pessoal, e aí os judeus então tomavam junto com os egípcios. O governo na Judéia basicamente era nessa época aí liderado pelo sistema religioso. Os sacerdotes é que faziam a coisa ir para frente, e por causa então do sistema político sacerdotal que acabou acontecendo, os sacerdotes acabaram se envolvendo ali em algumas questões polêmicas. Essa parte é escrita, né, da história, apesar de a gente não ter na Bíblia. Essa parte ela está escrita, e tem coisas, né, bem lamentáveis que vão acontecer, né, desde a tomada de poder do sacerdócio. Então tem pessoas que vão vender a sua posição sacerdotal durante esse período aí. E aí o que vai acabar com esse período são essas guerras contra a Grécia, porque o que vai acontecer? Tá vendo que eles estão chegando ali na Grécia, né? Você olha o cantinho de cima ali onde está escrito Grécia, você vê que eles estão chegando ali e eles querem, na verdade, ter controle sobre o comércio, as navegações, inclusive no mar Mediterrâneo, e os gregos é que estavam quietinhos dominando isso. E aí, durante ali, isso é uma sucessão de vários anos que essas guerras vão acontecer, que são chamadas as guerras médicas, né? Que não tem nada a ver com médico, né? Inclusive tem a tal da Batalha de Maratona, né? Ficou conhecida. O próprio nome, né, maratona, que a gente tem é por causa dessa batalha aí que vai acontecer. Mas basicamente essas guerras médicas são as guerras dos persas contra os gregos, e vários, né, alguns ganham uma, outros ganham outra. Essas guerras vão influenciar, vai acontecer lá em Éfeso, por exemplo, vai ter batalha ali, vai influenciar também Chipre, Macedônia, né? Várias regiões ali que vão ser regiões do Novo Testamento vão ser influenciadas nessa época por causa dessas guerras, o que vai levar, inclusive, os cidadãos dessas cidades aí a desejar a paz que os romanos vêm prometendo depois, né? As pessoas querem se tornar romanos, inclusive pela paz que eles vão ter, comparado com esse período, que é um período de guerras. Então, quando a gente está falando aqui dessas guerras, são guerras grandes, né, que vão se estender por um pedaço territorial muito grande, e que é a terra conhecida da época. E aí, então, no final, ao tentar, né, conquistar a Grécia, o que acontece é o reverso, né? A Grécia acaba conquistando aí boa parte do território que pertencia aos persas, e eles vão formar uma aliança que eles vão chamar de cidades-estado, que é uma união de várias cidades que pertenciam então agora à Grécia, estavam sob domínio grego, e eles iam se auxiliar em termos de guerra. Eles iam pagar inclusive impostos para a guerra e tal, para ter sempre armamentos, navios e tal. Então é a primeira OTAN, né? Os caras se juntam para ter um poderio bélico maior e não se deixar conquistar. Em relação ao templo, né? O templo que estava aí vigente nesse momento da história é o segundo templo, né? O templo de Zorobabel, que é o rei que no Antigo Testamento vai dedicar esse templo lá em Zacarias. Então, segundo templo, né? Primeiro templo de Salomão, ali mais ou menos ano 1000 foi construído, ano 580 e alguma coisa, ele foi destruído por Nabucodonosor II, né? Que levou inclusive os itens para a Babilônia.
E aí, né, depois então que a Pérsia toma a Babilônia, os judeus que estão lá eles se tornam agora escravos da Pérsia, não mais dos babilônicos. E aí é permitido que eles retornem, construam esse segundo templo aí, que é o templo de Zorobabel. Claro que isso é um desenho, né? Mas a ideia principal, por que eu botei esse desenho? Para você memorizar que o segundo templo é infinitamente inferior ao primeiro templo, que é o templo de Salomão. Tá? Isso é claro e visível, todo mundo sabe disso. Inclusive, esse segundo templo ele não tem a Arca da Aliança, né? A Arca da Aliança se perde durante esse período e os sacrifícios que antes eram largados ali, né, aspergidos por cima da Arca da Aliança, agora vão ter que ser feitos lá numa rocha lá, que é chamada de a rocha fundamental ou rocha furada, né? Porque ela tem um furo embaixo que tem um poço lá, que eles chamam daí de Poço das Almas. É bem interessante, inclusive, a história, você pode pesquisar um pouco sobre isso. Então, os sacrifícios não eram mais feitos junto à Arca da Aliança, porque não tinha mais a Arca da Aliança, mais agora. Então, o sangue que era aspergido é aspergido agora sobre essa rocha. Então, bastante diferença, né, entre a Arca da Aliança e uma pedra lá. Então, o que vai acontecer de fato? O judeu ele vai lamentar o fato dele ter esse segundo templo e esse segundo templo ser tão inferior ao primeiro templo. Existem alguns relatos de que pessoas teriam chorado, né, ao ver o segundo templo pronto e lembrar do primeiro templo e chorar por causa assim, da glória que era o primeiro templo e que não tem mais no segundo templo agora. Alguns vão inclusive argumentar que a Shekinah, né, a presença de Deus, também não está presente no segundo templo, o que faz total sentido, né, quando a gente vê que lá no primeiro templo a presença de Deus toma o templo e isso não acontece aqui no segundo templo. Lembra lá no Novo Testamento, quando os discípulos vão falar para Jesus, olha só, que pedras bonitas e tal, né, que coisa, né? Então os judeus, o que está acontecendo ali? Herodes está reformando o templo, como que para agradar os judeus, e os judeus, né, são fã disso, eles gostam disso, eles querem isso. Então esse segundo templo está sendo reformado. Herodes vai lá e faz um grande projeto. Esse Herodes ele é conhecido como o Grande, né? Ele fez grandes obras e uma das grandes obras foi o templo, né? A reforma desse templo aí, que é o segundo templo no templo maior. Então pensa comigo, primeiro templo é o templo de Salomão, segundo templo é o templo de Zorobabel, vai ser reformado para ser o templo de Herodes, e terceiro templo então é o templo que a gente crê que vai um dia existir segundo o Apocalipse. Próximo período é o período grego, ele vai ser, dá para resumir ele em 3 partes, né? Então a primeira parte, ela começa com Filipe da Macedônia. Esse Filipe da Macedônia ele tem um filho que é o Alexandre, né? Nessa época ele é o Alexandrezinho e ele gosta tanto da cultura grega e da sabedoria dos deuses gregos, toda essa questão e a sabedoria, o que vai envolver o contexto grego é sempre a sabedoria. Lembra o Novo Testamento várias vezes vai ter coisas sobre a sabedoria grega, os gregos são pensadores, eles têm os filósofos. E o grande Filipe da Macedônia, então ele tinha o sonho de ver essa cultura grega espalhada pelo mundo. A nossa cultura é a melhor de todas, vamos espalhá-la pelo mundo. Seria que nem eu e você, né? A gente é gaúcho, então qual que é a melhor cultura? É a cultura gaúcha. Então vamos espalhar CTGs pelo mundo inteiro porque é a melhor cultura do mundo. Mais ou menos isso que eles estavam fazendo. E por causa dessa cultura, que ele achava que era o máximo, ele deu um belo professor pro filho dele. Então o filho dele, que era o Alexandrezinho, vai se tornar Alexandre o Grande, e o professor dele é um cara conhecido como Aristóteles. Então Aristóteles, o próprio Aristóteles, foi o professor pessoal de Alexandre o Grande. E aí Alexandre o Grande, então, quando o pai dele morreu, e o pai dele morreu logo, quando ele tinha aí cerca de 16 anos, e ele foi presenteado, de certa forma, né, pelo pai, já não mais em vida, né, com um grande reino para levar adiante. E agora com as ideias aristotélicas ele vai continuar com essa empreitada e ele vai rapidamente espalhar o reino e a cultura que a gente vai chamar de helenização. Né? A gente tem o nome Helena, né? Helena vai significar tocha, né? Aquela que ilumina. Então a ideia é levar esse conhecimento, essa iluminação para todo o mundo. E eles iam fazer isso através da cultura, uma cultura que fosse aceitável e desejável por todos os povos, com coisas legais. Então eles iam levar coisas legais, né? O teatro, o drama, a literatura,
né? Todas essas eram ideias helenísticas, a própria sabedoria, filosofia, iam levar isso para o mundo e o mundo ia querer isso. Uma dominação cultural, olha que ideia, e isso já é dessa época. Claro que hoje a gente vai ter vários exemplos de dominação cultural, uma delas, por exemplo, que é muito clara, a gente consegue fazer paralelos aqui com a cultura norte-americana, né, que nos controla culturalmente. Eles não dominam a gente, não mandam o que a gente vai fazer, mas eles controlam aquilo que a gente come, aquilo que a gente bebe, aquilo que a forma como a gente faz compra, né? Você não vai num shopping center às vezes, né? Você não vai num centro de compra, você vai num shopping center para comprar, né, um outfit, para comprar um Crocs, para comprar sei lá o que roupa da Nike, né? Então, dominação cultural. A gente gosta disso, a gente deseja isso. Então eles vão levar isso, espalhar. Olha aquele mapa ali, olha para onde que se espalha, né? Vai longe essa dominação cultural e olha ali a nossa região principal, do ladinho do mar Mediterrâneo ali, Israel vai comprar essa ideia e eles vão desejar isso para eles. É muito importante a gente entender isso que eles estão desejando. O judeu dessa época queria a cultura grega, só que isso vai influenciar nas suas crenças, vai influenciar na sua religião, na sua forma de fazer religião, porque junto com essa cultura vem os deuses gregos. Então cria ali um certo conflito, inclusive com as lideranças religiosas, essa ideia de uma dominação cultural grega dessa época, porque os gregos vão construir coisas legais, vão construir lá a ópera, o teatro, a biblioteca, em várias regiões e vai estar presente, né? Na época de Paulo, tudo isso vai estar acontecendo lá, só que é algo que em muitos aspectos vai influenciar negativamente. Uma influência direta aqui que a gente tem é a questão da língua, né? Então, junto com essa dominação cultural vai se espalhar a língua grega. E qual que é a língua que é escrita no Novo Testamento? É o próprio grego, e é o grego comum, o grego koiné. Se um dia você quer parecer técnico, você fala que o Novo Testamento foi escrito no grego koiné, alguns vão dizer kini, né? Que seria a forma certa de dizer, mas é o grego koiné. Kini. Kini. Que é o grego comum, que é o grego falado pela população, e os discípulos, as pessoas que vão escrever o Novo Testamento, vão escrever nesse grego koiné. Tá? Essa é a forma colona de se falar. Eu falo koiné, os técnicos vão falar kini ou uma coisa assim, mas eu falo koiné. Não, nada a ver, irmão. E aí, tão importante quanto isso, é o que nós vamos chamar de Septuaginta. O que é a Septuaginta? Atenção, isso aqui é muito importante. Septuaginta é um conteúdo importante para você saber sobre Novo Testamento. Durante esse período, eles vão fazer. O que é a Septuaginta? É a tradução do Antigo Testamento, do hebraico para o grego. Eles vão pegar o Antigo Testamento no hebraico e traduzir para o grego. E por que isso? Porque aí a sabedoria que está contida no Antigo Testamento vai poder ser espalhada por toda aquela região. E essa tradução ela é tão aceita, mas tão aceita que o próprio Jesus Cristo provavelmente usava a Septuaginta. Quando a gente vê Jesus citando os textos, no caso ele não cita talvez em grego, mas quando está lá escrito no Novo Testamento, está escrito em grego. E essas citações aparentemente são citações da Septuaginta. Por que esse nome Septuaginta? Interessante também. Aparentemente é um mito, né, que teriam sido 72 sábios foram contratados para fazer essa tradução. Eles foram colocados em salas diferentes por 72 semanas. Isso dá um ano e meio, menos de um ano e meio. Então, o que esses 72 fizeram? Durante as 72 semanas traduziram todo o Antigo Testamento do hebraico para o grego, e quando eles foram comparar, todos estavam iguais. Então é um milagre, né? Então isso é tido como, essa aqui é uma tradução oficial porque é oriunda de um milagre. Né? A gente sabe que não foi assim, pelo menos provavelmente não foi assim, inclusive isso muito mais aponta para um mito, mas o nome acabou sendo isso, Septuaginta, por causa dos 72 sábios em 72 semanas fizeram então essa tradução. Toda vez que você vê, e nos livros técnicos você sempre vai ver dessa forma, LXX. Então, LXX é 70, em números romanos, é Septuaginta. Não esqueça desse nome, Septuaginta.
todos os técnicos vão falar disso, quando se fala de coisa técnica teológica, vai falar em Septuaginta, agora você sabe o que é, não esquece. Os técnicos em grego, as pessoas que leem bem, fazem comparações analíticas do grego, eles pegam o Novo Testamento, eles verificam que existem 350 citações do Velho Testamento, do Antigo Testamento, no Novo Testamento, 350 citações, e 300 dessas 350 são referentes à Septuaginta, pelo menos aparentemente provém da Septuaginta. Então, tamanha é a importância aí dessa tradução. Então, primeira tradução bíblica vai ser a Septuaginta por volta de 250 a.C. em Alexandria, tá? Importante isso também. Olha ali no mapa, procura ali Alexandria, lá no norte do Egito, tá? Alexandria, então, é a cidade que é construída para ser o centro da sabedoria. Na história da igreja, quando eles vão fazer debates entre a sabedoria e a religião, eles vão se perguntar qual a ligação que pode ter entre Alexandria e Jerusalém. Qual a ligação? Alexandria e Jerusalém. Sabedoria e devoção a Deus, né? Então vai ter essa briga aí complicada. Alexandria, né, vai ter também a grande biblioteca de Alexandria, que vai ser o grande marco dessa cidade aí. Claro, feita por Alexandre o Grande. O que esse Alexandre o Grande fez? Ele tinha ideias filosóficas que iam auxiliar ele, inclusive, nas batalhas e nas guerras. E aí ele treinou, então, alguns exércitos que eram bem menores que os temidos exércitos persas, e ele vai começar a conquistar territórios. Olha ali no mapa, então ele vai ir marchando da Grécia e conquistando cidades ao longo da estrada, e ele vai querer chegar na África, porque ele quer conquistar toda a região ao redor do Mar Mediterrâneo. Lembra? As navegações, tudo de principal está rolando ali. Essa é o grande eixo agora da humanidade. Vai ter o Egito ali embaixo, vai ter a Europa lá em cima. Então essa é a grande região. Tem claro, Israel ali, Jerusalém ali próximo. Então ele vai vir marchando para a África e vai vir conquistando então agora a região ali onde está Israel, e existe um desejo inclusive de ser conquistado. Isso que é o mais interessante, porque os povos querem ser conquistados. Eles estão pertencendo aos persas, os persas são maus, eles são sanguinários, ninguém quer isso. Então a população mesmo quer ser dominada pelos gregos, com toda a sabedoria, com tudo que eles vão trazer, os shopping centers que eles vão trazer e construir na sua região, melhor coisa do mundo. Então eles querem ser conquistados, e eles vão descendo, sendo conquistados, e o povo vai adorando isso. Existe uma lenda desse período, uma lenda judaica, que quando Alexandre o Grande estava descendo, ele se encontrou com uma comitiva judaica. Alguns judeus estavam já um pouco mais ao norte de Jerusalém, e esses judeus mostraram a profecia, teriam mostrado a profecia de Daniel para Alexandre o Grande, e Alexandre o Grande achou o máximo, porque ele fazia parte da profecia de Daniel, ele estava cumprindo a profecia de Daniel. Flávio Joséfo, inclusive, fala sobre isso. Aliás, Flávio Joséfo é outro nome importante, eu vou falar para você agora, não esquece também. Septuaginta, lembra o que é? Agora eu vou falar de Flávio Joséfo. Flávio Joséfo é um historiador da época de Jesus, e ele é um judeu, e ele vai escrever um livro chamado História dos Hebreus. Esse livro existe até hoje, no Brasil ele é lançado pela CPAD, um livrão assim, e ele conta a história dos judeus paralelo ao relato bíblico. Então, a gente tem a Bíblia, que a gente tem como sagrada e inspirada, e paralelo a isso a gente tem a história dos judeus. Então, a história dos judeus vai trazer detalhes, relatos paralelos aos relatos que a gente tem na Bíblia, e a gente não tem segurança de dizer, isso aqui tudo é 100% certo, assim como a gente diz da Bíblia, porque não são escritos inspirados, mas eles trazem sempre uma luz e algumas ideias, e essa, por exemplo, é uma das histórias que ele relata, ele conta como sendo história. A gente não sabe se é verdade ou não é, mas é interessante que o que vai acontecer é que o Alexandre ele vai isentar os judeus de pagar os impostos que eles tinham que agora pagar para o Alexandre o Grande. Eles vão isentar os judeus nos anos sabáticos. A cada 7 anos eles não precisam pagar impostos. E é interessante porque isso aparentemente de fato aconteceu, e Flávio Joséfo explica por que lá na História dos Hebreus. E no livro Antiguidade dos Judeus. Aí que começou a acontecer, começou a ter um conflito entre os generais do Alexandre o Grande. Ele tinha 4 grandes principais generais,
e esses começaram a ter conflitos entre si, e eles estavam dando bastante trabalho ali para Alexandre, nada que ele não pudesse lidar. Então Alexandre o Grande foi lidando com essa questão aí, até que de repente, aos 32 anos, Alexandre o Grande morre em junho de 323, e ali vai se encerrar então um período muito importante da história, porque ele conquistou um pedaço de terra muito grande, e inclusive a região ali de Israel. E o que a gente vê lá em Daniel 8, né? A própria profecia falando do rei da Grécia que vai vir e vai ser um grande guerreiro, um chifre notável que vai atravessar a terra e sem mesmo tocar no chão, diz lá, e aí ele vai ser quebrado, né? E foi isso que aconteceu com esse chifre quebrado. E o que vai acontecer? No lugar dele surgem 4 chifres. Lembra o conflito que tinha ali entre os generais? Esses 4 generais vão entrar no lugar dele. Quem são esses 4 generais? Cassandro, Lisímaco, Seleucida e Ptolomeu. E aí, para nós, os mais importantes, né, não são Cassandro, que vai ficar lá para o norte, nem Lisímaco, mas sim Seleucida e Ptolomeu, que vão ter o controle da Palestina. E essa é a principal questão importante para nós. Vamos botar eles no mapa ali onde é que eles ficam. Então Cassandro lá para cima na Europa, o Lisímaco um pouco mais para baixo na região que é a Frígia, que vai ser lugar das navegações de Paulo, né? Paulo depois vai sim para essa região, mas para nós, por enquanto, né, a questão inicial do Novo Testamento é Seleucida ali, olha até onde é que ele vai, até o meio de onde é que é Israel, e Ptolomeu, né, vai ser a região de baixo, que seria, né, o sul de Israel, a região essa que vai englobar Jerusalém. E isso aí é importante para nós. Esse Ptolomeu, então, ele cria um reinado, se torna um reinado dos Ptolomeus, e essa divisão, então, vai ter grande relevância agora para esse período, que vai ter a Palestina, inclusive, dividida ali em 2. Então, o mundo no tempo dos Ptolomeus. Isso aqui é uma representação gráfica, né, de como eles viam o mundo. Olha bem, presta atenção o que eles pensavam acerca do mundo. Claro que a proporção ali é bem estranha para nós, mas ali você vai ter o norte da África, você vai ter a Europa lá em cima, então o mundo conhecido da época era mais ou menos essa região. Você tem ali Israel quase no meio, e você tem aqui um pedaço de mar também para cá, a Índia e tal. Esse era o mundo conhecido dessa época. Ptolomeu Fidelfo vai ser o primeiro desses reis, vai ser sucedido pelo Ptolomeu Filópater, Ptolomeu Epifânio. Conta a história que Ptolomeu, então, queria visitar o templo e ele queria entrar no Santo dos Santos, não permitiram que ele entrasse, então ele ficou com muita raiva dos judeus, e aí ele retornou para Alexandria, que era o grande lugar ali deles, a grande cidade. Claro, Alexandre o Grande já não era mais vivo, então eles dominaram sobre aquela região, e ele era o rei do Egito nessa época. Então ele agora, com raiva dos judeus, ele junta todos os judeus e ele quer matar todos os judeus da região dele ali, agora de Alexandria lá. Pega esses judeus e joga lá num estádio lá para todo mundo assistir, e põe os elefantes ali, embebeda os elefantes, para os elefantes então atacar os judeus, e essa ia ser a diversão deles. Várias vezes na história, né, a gente vê pessoas querendo acabar com o judaísmo, acabar com os judeus, e essa é mais uma delas. Então eles pegam os judeus, jogam ali para os elefantes pisotear os judeus. E aí o que acontece? Parece que os elefantes se assustam e tal, e saem por cima da galera e começam a ir para cima dos espectadores, e Ptolomeu vê isso como um sinal de Deus, e ele para de perseguir os judeus aí nessa época. E ele, né, então talvez os judeus não vão ser destruídos, inclusive pelo motivo desse evento aqui que aconteceu. Isso está relatado lá no livro de 3ª Macabeus. Esse é o Ptolomeu IV Filópater. Faz parte aí desse período de tempo aí dos Ptolomeus. Já que a gente citou a questão dos livros apócrifos, aqui eu falei de 3ª Macabeus, vamos falar então um pouquinho aqui sobre os apócrifos do Antigo Testamento, porque a maioria deles é escrito durante essa época e narra histórias dessa época aqui. Então tem aqui uma tabelinha, você pode pausar o vídeo e, se você quiser, dar uma olhada mais de perto, mas a gente vai pular direto aqui para os Macabeus.
Então os Macabeus, esse período da história vai ser agora posterior, primeiro a gente vai ver os Seleucidas, mas vamos olhar ali o livro de 1ª e 2ª Macabeus. Primeiro Macabeus fala da história de 3 irmãos Macabeus que lutam contra o inimigo dos judeus. 2ª Macabeus não é continuação de 1º Macabeus, é um relato paralelo cheio de lendas e prodígios de Judas Macabeus. Então tem várias histórias fantásticas ali que vão acontecer. Ensina, né, uma das heresias ali, ensina a oração pelos mortos, culto e missa pelos mortos, o próprio autor não se julga inspirado. 3ª Macabeus não faz parte dos deuterocanônicos, né, que seriam então a primeira parte desses apócrifos, mas existe uma segunda parte que seriam aí os da ortodoxia, que daí tem 3ª Macabeus e 4ª Macabeus, inclusive, além de outros, a gente não vai entrar aí nessas questões. Vocês podem fazer essas perguntas aí e devem fazer essas perguntas aí na matéria de formação da Bíblia, que a gente vai ter mais adiante com o professor Andreu. Então esses Seleucidas aí são os caras mais do norte ali, e eles tinham conflito, claro, com o pessoal dos Ptolomeus, né? Eles já tinham conflitos anteriores, vão continuar ali com os conflitos deles, e esses conflitos, né, como Jerusalém está bem no limite ali, né, do conflito, claro que vai influenciar diretamente os judeus, porque todo mundo queria transformar o mundo em um mundo grego do seu jeito, e os Seleucidas vão tentar fazer isso de um jeito militar, eles vão querer impor pela guerra o sistema grego de se pensar e de ser humanidade. Seria mais ou menos a ideia, né? Quer se tornar grego? Quero. Beleza, legal. Não quero. Então desce o sarrafo nele até ele se tornar grego, né? Até ele querer, desejar se tornar grego. E claro que isso vai ter problemas com os judeus, porque os judeus não querem, talvez muitos queriam, mas o judeu em si, né, o judeu verdadeiro, que cria em Deus, ele não desejava ter a sua religião influenciada pelos gregos. Eles tinham já a sua própria religião, e isso vai trazer um grande problema. Essa imposição do helenismo vai trazer um grande problema para cima de Israel. E aí vai surgir um personagem aqui, um louco, que é o Antíoco Epifânio. Se você pesquisar, é um dos sujeitos mais brutais da história. O que ele vai fazer? Ele vai se irar profundamente contra os judeus, porque ele vai entrar dentro do templo à força, ele vai impor isso, porque ele está impondo a helenização, a religião deles, e ele vai fazer os sacrifícios do jeito que ele quer, e ele entra e comete o absurdo de sacrificar um porco dentro do templo dos judeus, o que é um problema gigante, um problema gigante aqui. Então ele proibiu os sacrifícios normais que os judeus faziam e fez o sacrifício do porco, dizendo que se encerrou lá o período dos sacrifícios dos judeus, o que trouxe, né, uma revolta louca para os judeus, e aí fortaleceu então esses partidos extremistas agora judeus, que principalmente vão ser aí os Macabeus. Tá aqui o Império Seleucida, né, que tinha se expandido para o outro lado, para outra região, mas ali em Israel eles estavam parados, não conseguiam ir adiante por causa do Império Ptolomeu. Eu gosto muito dessa pintura aqui, então seria aqui Antíoco Epifânio ali, né, no meio, e no dia então que ele sacrificou a porca lá no templo, né, parece trevas e um negócio gigantesco. A gente sabe que o templo não era tudo isso nessa época, então tem um belo de um exagero aqui, mas é muito poética aqui essa pintura. E aí vai surgir então os Macabeus. Eu gosto dessa imagem também, né, os caras são macho. Tem ali o Matatias Macabeu, e esse avô aí, então ele se revolta contra a helenização, inclusive ele vai chamar o Antíoco Epifânio de abominável da desolação, né? O cara que traz a destruição, e ele vai inclusive, né, na história dele lá, ele mata um judeu que é um apóstata, um judeu que larga a sua fé para crer lá no Antíoco Epifânio, né? Ele começa a ter uma participação como se ele fosse um deus no reino dele, e claro, né, para o judeu isso não faz sentido nenhum, e essa imagem ali, né, o Matatias ali está segurando os rolos, e ele tem ali o peitoral do sumo sacerdote, poético, muito poético. E aí quem vai romper essa guerra realmente vai ser o neto do Matatias, que se chama Judas. Judas Macabeu é que vai trazer guerra agora, e vai começar através de um sistema de guerrilhas. Isso aí daí é um filme muito legal. Através do sistema de guerrilhas, então, eles começam a destruir essa parte aqui do reino do Antíoco Epifânio.
E aí nesse período aqui a gente tem a dinastia, ó, dos Asmoneus. Os Asmoneus aqui são... o período a gente chama de Macabeus, mas o nome da dinastia a gente chama de Asmoneus, e vai desde lá de Matatias, 166 a.C., até 37 a.C., olha, pertinho já de Jesus nascer. Eles vão ter aqui um sistema, eles vão restabelecer um sistema sacerdotal e religioso através da guerra. Eles vão conseguir fazer isso muito bem feito. Esses caras aqui esses eram machos, inclusive aquele que é o Judas Matatias, o apelido dele é Martelo. Você vê, para alguém ter o apelido de Martelo, é porque o cara é duro. Só que eles vão fazer esse sistema aqui, não pela devoção a Deus, mas pelo orgulho judeu, pelo orgulho deles de ser judeu. E aí o que eles vão fazer então? Eles vão, de novo, impor à força um sistema e vão estabelecer a própria família deles como o sacerdócio e o rei sacerdócio daquela região que eles vão estabelecer agora. Então eles se tornam um estado independente dentro do reinado dos Seleucidas aqui nessa época. É muito interessante isso. E aí como eles vão ter esse conflito constante aqui, para eles é um problema, e aí vai vir os romanos, e eles vão de certa forma estar favorável agora aos romanos, à dominação romana. Tanto é que na época de Jesus, a gente vê que os romanos eles estão em paz com os judeus. Eles estão dominando sobre os judeus, mas existe ali uma certa paz, só que, claro, tem alguns partidos que são contrários, mas em termos gerais existe paz entre os romanos que estão dominando e os judeus. Por que existe isso? Porque na verdade os romanos vão conquistar os Seleucidas por toda aquela região. E ali no ano 63, quando é o Hircano II ali que está reinando e ele tem o sumo sacerdócio e ele é um governante, ele perde o governo, ele permanece como sumo sacerdote, ele perde o governo para os romanos ali no ano 63. Então Roma vai chegar para acabar com esse monte de conflito que está tendo, porque uma das coisas que Roma vai fazer é implementar o que eles chamam de Pax Romana. Já viu escrito paz com X? É a Pax Romana. Eles vão por todo o território deles, agora no próximo período, que é o período romano, eles vão impor a paz. E o que é essa paz? É não conflito. Chega de conflito, chega de guerra, porque agora os romanos vão estabelecer a Pax Romana. Onde eles vão conquistar, eles vão estabelecer que ali não vai ter conflito, o que vai ser um problema lá quando começa a ter Paulo, quando chega para pregar em alguns lugares a coisa começa, onde é que é? Em Éfeso, né? Em Éfeso a coisa começa a eclodir por causa do conflito religioso e eles dizem, não, opa, aqui é a Pax Romana que está vigorando, né? Não vamos se exasperar, porque senão Roma vai vir aqui e vai acabar com a gente. Então, você vê como essa questão aí, ela vai influenciar diretamente nos acontecimentos do Novo Testamento. E aí chega o grande período dos romanos, então, a partir do ano 63 a.C. Então, enquanto ainda tem ali os asmoneus ali, esse período ainda está acontecendo, eles já estão sob o domínio romano. O que vai acontecer no domínio romano? A gente sabe pela história, né? Vai ser as grandes as benfeitorias que os romanos vão fazer. Né? Então, por exemplo, as estradas que os romanos vão criar ali, né? As estradas, a Via Ápia, né? A Via Ápia que vai passar, Paulo vai viajar por essas estradas aí. O evangelho vai se espalhar por causa da implementação da Pax Romana. Vai existir mobilidade agora, tanto na navegação, olha o tamanho do Império Romano, toda a navegação agora no Mar Mediterrâneo está sendo controlada pelos romanos que querem a Pax. E aí a Pax implantada é nas estradas, não pode mais ter bandido quase nas estradas. Isso é crime contra o romano. Ainda mais se o sujeito for cidadão romano. Ele vai ter liberdade de navegação, que é o que acontece com Paulo, né? Ele vai ter liberdade de religião. Claro, é uma liberdade não plena, porque você pode ter a religião que você quiser, desde que você adote a religião dos romanos, mas de certa forma tem liberdade religiosa. Os judeus, inclusive, estão gozando dessa liberdade religiosa aqui no tempo de Jesus. E a própria questão, né? Os correios, Paulo vai escrever, outros vão escrever cartas, vai ir pelos correios aí, né? Que vai levar a carta para lá e para cá. Vai ter a questão
da cidadania romana, né, de Paulo, que ele se torna um cidadão romano. Lembra quando ele vai apanhar lá, e daí ele fala assim, só que vocês não sabem, mas eu sou cidadão romano. E eles, opa, ele é cidadão romano, né, vamos dar uma maneirada aqui. Então todas essas questões aqui são influência direta sobre os acontecimentos do Novo Testamento. E aí o que está acontecendo em Jerusalém é uma insatisfação religiosa, porque esse reinado aqui dos asmoneus, ele vai ser um reinado de imoralidade, de idolatria, de politeísmo, né? Inclusive eles vão se dar liberdade de relacionamento com os romanos, e aí vão criar ali ligações religiosas, inclusive com os romanos, e isso vai se tornar muito perigoso, e aí as pessoas vão começar a perceber isso e vão começar a se sentir insatisfeitas com a religião dos judeus. Vamos ver aqui algumas grandes obras que estão aí na região da terra do Novo Testamento. A gente tem o aqueduto de Cesareia, então você pensa que a Cesareia é na beira do mar, né? Água salgada, então tem que trazer água de outro lugar. Os romanos constroem um aqueduto. Cesareia é uma cidade importante à beira-mar, né? Tem ali a igreja sendo plantada nessa região, lá no livro de Atos. Filipe, né, vai plantar a igreja lá. A gente tem aqui também o Teatro Odeon, que foi construído lá na Grécia, em Atenas. Uma obra faraônica, né, feita pelo Herodes. Semelhante a ele também tem o grande Teatro de Éfeso, né? Esse aí ficou famoso na história do Novo Testamento. Lá em Atos 19, quando eles arrastam os amigos de Paulo para ser julgados lá no seu teatro, né? Então possivelmente foi esse lugar aí. Eles são colocados lá, e aí lembra que o povo grita tão alto que eles não conseguem escutar. Salvem a Diana dos Efésios, salvem a Diana, por horas lá. Então isso acontece aí nessa região aí, e é algo que foi construído nesse período, o período pré-Novo Testamento, as grandes obras construídas pelo Império Romano. E aí talvez uma das construções aí mais célebres, que é a cidade de Massada. Massada significa fortaleza, é um lugar seguro, e talvez é o lugar mais seguro. Olha só que lugar seguro, lá em cima do monte. Então eles construíram uma fortaleza gigante, o último reduto para os judeus. Se tudo desse errado, eles iam se refugiar lá em cima, e eles tinham poder bélico lá em cima, né? Eles tinham armas da época para ficar atirando para baixo em quem tentasse chegar e escalar o monte. É um lugar super seguro. O que vai acontecer? Isso é importante. Já vou incluir isso aqui. Ano 70 é a queda de Jerusalém. Jerusalém é destruído pelos romanos no ano 70. Então, percebe, isso é depois de Cristo, ano 70. Jesus previu, né, que o templo seria destruído. Ele diz lá, quando os discípulos falam, que pedras bonitas, ele fala, não vai ficar pedra sobre pedra, vai ser tudo destruído. Ano 70 isso acontece, os romanos vêm e conquistam Jerusalém, acabam com Jerusalém, e aí os zelotes, que eram os principais revoltosos contra Roma, eles vão se refugiar aqui em cima de Massada, e aqui é o lugar que eu brinco que os judeus viram banana amassada, por isso que é esse nome aqui. Olha o que vai acontecer, eles sobem lá para cima para se refugiar depois que Jerusalém, anos 70, depois que olha isso, anos 70, Copa de 70, não, o que aconteceu no ano 70? O Brasil ganhou a Copa, não, anos 70 os judeus foram conquistados, Jerusalém caiu diante dos romanos, e aí eles vão fugir aqui para Massada, e é impossível chegar ali em cima. O que os romanos começam a fazer? Eles começam a construir uma escada. Eles começam a levar e construir degrauzinho por degrauzinho. Aqui nessa foto não dá para ver, mas você procura a foto na internet, você vai ver pelo outro lado lá. Pelo lado oeste, eles começam a construir essa escada, essa rampa, para poder chegar lá em cima, e eles vão construindo, e os caras lá em cima ficam desesperados, o que a gente vai fazer? E eles vão construindo, e quando eles estão quase chegando, o que os judeus, os zelotes, os machos, os que querem acabar com os romanos, o que eles fazem? Eles se matam, eles cometem suicídio, porque é melhor se matar do que morrer na mão dos romanos. Última obra importante aqui é o Segundo Templo. Não esquece da reforma do Segundo Templo, grande obra feita por Herodes para apaziguar a situação ali e fazer o judeu aceitar o romano.
o judeu ia ver bem o romano se o romano fizesse boas obras, é isso que eles vão fazer, boas obras para os judeus. E o segundo templo é a principal delas. É um presente. Deus move os ímpios para dar um presente para o seu povo e para a própria história. Jesus precisava entrar no templo, era necessário que ele fosse apresentado no templo. E como que isso vai fazer? Deus move, inclusive os romanos, para construir um templo fantástico para os judeus. E aqui a gente encerra a nossa história. Antes de começar o Novo Testamento, a gente vai dar uma revisadinha ainda nas questões principais, para você não esquecer os principais fatos, porque vai ter coisa que vai cair aqui na sua prova, tá bom?